gatos, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez a um vídeo do canal. E hoje a gente vai estar falando sobre compulsão alimentar. Um assunto que nesse momento a gente ouve muita gente falar que pós-quarentena as pessoas vão estar muito mais gordinhas e daí a gente tem essa ansiedade de não saber como as coisas vão acontecer e tudo mais. E isso, a compulsão é nada mais do que realmente uma ansiedade que a gente não sabe aonde canalizar e a gente canaliza na comida, porque comer faz bem, né? Nos faz bem e é muito bom. E eu já tive compulsão alimentar quando eu tinha na adolescência ali, mais ou menos, eu era muito magrinha e aí eu passei, de ser muito magra pra ser mais gordinha. E nessa fase foi bem difícil, porque foi bem na adolescência, então a minha compulsão se deu em torno de eu era magra e daí eu fiquei mais cheinha, porque meus pais achavam que eu era muito magrinha, né? Então aí minha mãe me levou no médico e pediu pra passar várias coisas pra eu comer, pra eu ter mais apetite, e aí eu comi. Comi, criei um monstro aqui dentro de mim que comia muito. Então assim, eu cheguei a comer no ápice 6 pãezinhos francês de manhã, assim, café da manhã, comia um X aberto, um X-egg aberto, mais um X salada fechado junto, Coca-Cola, comia muito doce, cheguei a ficar com alergia, né, dermatite de pele por comer chocolate, ferida mesmo, assim. Então assim, se eu abria alguma coisa, eu comia até acabar. Então se eu tava muito triste, eu comia. Se eu tava muito feliz, eu comia. E não tinha um limite, né? Eu sabia onde parar. E aí eu, né, fui atrás de descobrir o que era tudo isso que aconteceu e tudo mais. Nessa época foi mais adolescência mesmo, desencadeou por conta de remédio, né, que eu tinha muita vontade de comer, e isso passou a uma constante. Então assim, depois eu aprendi a lidar com isso, né, e aí o que acontece? A compulsão, ela sempre, como eu falei, ela sempre vem por conta de a gente canaliza alguma coisa que está acontecendo. Então para você descobrir, né, se você tem compulsão alimentar, para você descobrir qual que é o seu gatilho, o certo seria mesmo você parar, pensar e olhar quais são as vezes que você se leva pra comida, né? É um relacionamento que não tá bom, é um trabalho que não tá bom, é a vida social que não tá bom, é uma amizade em casa. Então isso pode desencadear várias coisas, e a compulsão é uma delas, porque a gente acaba colocando realmente na comida que é um prazer. Então a gente, quando tá tendo prazer ali em comer, a gente não pensa nos problemas. E aí isso desencadeia outra coisa, porque às vezes tem gente que tem compulsão alimentar e é magra, mas tem gente que tem compulsão alimentar e aí vai engordando, e cada vez que engorda come mais, e aí isso vira uma bola de neve, porque daí você tem a compulsão, uma obesidade e N problemas. Você pode ter diabetes, pode ter colesterol alto, pode ter N coisas. Então assim, o certo mesmo é você procurar pensar muito em você, o que te faz ter a compulsão. E se você não encontrar, o legal é você procurar uma ajuda profissional, né? O que seria ajuda profissional? Um psicólogo, um psiquiatra, lembrando que psicólogo e psiquiatra não são médicos de loucos, né? Todo mundo deveria, na verdade, ir no psicólogo, porque a gente tem coisas que a gente às vezes precisa conversar, precisa desabafar, e alguém que entenda aquilo que a gente está passando pode ajudar bastante. Então a gente, nessa parte da compulsão, é muito bom ter um acompanhamento, uma pessoa que te foque, né? Aí, de repente, uma nutricionista que, né, vai estar te dizendo o que comer. A gente pode comer de tudo, na verdade, né? A ideia de quem tem a compulsão é de que, eu vou comer tudo. Você pode comer de tudo, mas aí você tem que aprender ao que comer, né? Tipo, a quantidade, você pode comer, sei lá, uma mesa gigante com
300 bolos, né? Aqui no sul a gente tem aqueles cafés coloniais fartos. E você pode comer de tudo, mas aí um pouco de tudo, né? E não muito de tudo. Eu já tive compulsão de ir no café colonial e comer tanto que na volta eu tive que parar o carro, pedir para parar o carro, porque eu ia vomitar de tanto que eu tinha comido. Então assim, comia até passar mal. Então assim, tô num lugar e vou comer até passar mal. E aí assim, mas agora você descobriu a intolerância a glúten e aí é mais fácil. Não, não é mais fácil. Quando eu descobri que eu tinha intolerância a glúten, eu deixei de comer muita coisa que eu gostava. Muita, né? Porque a gente tem umas limitações. E aí, quando eu encontrava coisas gostosas, saborosas, né? Sem glúten, eu comia absurdamente. Então, em um nível absurdo. Então, e daí eu tava realmente, né? E eu aumentei peso e todo mundo dizia, mas tem problema com glúten, mas tá baixinha, assim. Porque eu comia muito, né? Cheguei as pessoas dizer, nossa, mas tu come muito, eu como muito. Então, assim, eu tive vários níveis de compulsão alimentar. Eu tive na adolescência, eu tive um tempo depois que minha filha nasceu, eu tive quando eu descobri do glúten. Então, assim, a compulsão a gente tem que aprender a controlar, né? Saber o que a gente está comendo, por que a gente está comendo aquilo. E não é assim, vida saudável só, né? Comer coisas boas, comer as coisas ruins. A gente pode comer um donut aqui, que nem o Homer. A gente pode comer de tudo, né? Na verdade. Mas a gente tem que saber as quantidades. Então, assim, me lembrar que por mais que aquele problema esteja nos fazendo mal, depois a gente come, a gente tá esquecendo naquele momento. Depois ele volta. E ele volta com agravante, que, a culpa. Come demais, e agora? E aí algumas pessoas com essa compulsão desencadeiam outras doenças, desencadeiam bulimia, ou às vezes param de comer, não comem o dia inteiro para fazer uma única refeição no dia, comer muito, 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 muito. Então a gente precisa achar o foco, né? Saber aonde que a gente tem que cuidar. Então a primeira coisa é essa, diagnosticar o que está te fazendo desencadear essa compulsão. Segundo, procurar ajuda, o que não é ruim, a gente precisa procurar ajuda. Eu não tenho dinheiro para estar pagando um psicóloga, não tenho dinheiro para... Procura um clínico geral, você pode procurar um clínico geral e falar para ele, olha, eu estou tendo esse problema, ele vai estar te ajudando. Não consigo, procura uma pessoa que você tem mais afinidade, tua mãe, teu pai, melhor amiga, professora, sua avó, uma pessoa que seja íntima de você, que você possa conversar sobre o assunto, né? E se você conhece alguém que tem isso, o legal é trazer para perto, porque às vezes quando a gente fala que tudo é frescura, a gente afasta a pessoa e ela tem mais compulsão ainda, porque ela vai dizer, ninguém me entende, ninguém quer me ajudar, então ela continua comendo. E o legal também é você se policiar. Eu acho engraçado que algumas pessoas falam assim, sentiu fome, bebe água, vai fazer um exercício, vai fazer alguma coisa. E na verdade, o que funciona pra mim, pode não funcionar pra você. Essa história de que, eu preciso comer, eu vou ficar bebendo água. A gente precisa sim beber de dois, dependendo do teu tipo de organismo, tem uma quantidade de água certa para se ingerir. Então assim, a gente precisa sim consumir água, mas não assim, estou com fome e vou consumir água. E de repente não é fome, porque a gente não sente fome, assim, é a ansiedade. Então a gente tem que tratar essa ansiedade pra gente não ter a compulsão. Então assim, o certo seria o quê? Estou ansiosa, respira. Eu sou uma pessoa super elétrica, muito. E eu descobri nesses dias de quarentena yoga. Tentei várias outras vezes, não deu certo. Isso para um outro vídeo a gente fala sobre isso. Mas de repente procurar coisas que te acalmem, né? Uma conversa te acalma, um filme te acalma, uma música te acalma, um exercício te acalma. Então, de repente é isso. Estou ansioso, tiro uns minutos do meu dia pra mim, para suprir o meu corpo, para suprir a minha saúde, minha necessidade de estar calma. Então, assim,
Ou trocar, é que nem fumante, né? Ou quem bebe muito. A pessoa troca o álcool por outra coisa. Fuma, por exemplo, pelo cigarro. Antigamente era muito assim, a pessoa bebia muito, daí ela diminuía a bebida e ela pegava e ia para um outro vício, né? Que era o cigarro. E as pessoas dizem, o cigarro, do cigarro vai pro doce, vai pra comida. Então isso acaba desencadeando outros problemas. Então a gente precisa saber o que a gente vai, onde que a gente vai focar, né? Eu vou focar em estar bem. Então eu sei quando vai me dar os meus gatilhos de ansiedade e parar. Opa, eu preciso comer tanto? Não, vou sentar, vou comer e tudo mais. Preciso disso? Não preciso. Vou me entupir de água? Não. Então assim, acha algo que você tenha prazer em fazer e faça naquele momento. Não dá pra fazer naquele momento que te deu ansiedade? Segura um pouco, levanta, vai dar uma volta, dá uma respirada. Sou ansiosa, dá uma respirada, relaxa. Procura alguns canais, de repente a yoga vai te ajudar. Eu sigo a Fernanda Yoga, que ela ensina passo a passo desde lá pequenininho, e vou deixar um linkzinho para vocês embaixo. Então assim, isso ajuda para tudo, não só para compulsão alimentar, mas para quem tem uma depressão, quem tem uma síndrome de pânico. Então assim, para tudo a gente precisa achar o gatilho, né? Para mim foi assim, eu tive várias vezes, e às vezes eu tenho vontade de comer muito. O que eu faço? Às vezes num dia eu como, eu sento, eu quero comer alguma coisa, eu como, e ao mesmo tempo, assim, uma quantidade certa. Não, eu vou comer isto, eu como, e aí vou fazer algo que me supra emocionalmente, né? Me supra minha alma, supra meu corpo, e respirar. Respirar, vai passar. E isso a gente não é da primeira vez, não é da segunda, não é da terceira, não é da quarta. Às vezes a gente demora 20 dias, 15 dias para as coisas engrenarem, né? E o bom, né, o que a gente tem que aprender é que a gente não pode parar, né? A gente tem que continuar, é um dia após o outro. Hoje, você botou a cabeça no travesseiro, ser grato, obrigada a Deus, ou a quem você acredita, na energia que for, deu certo. Foi um dia, no outro dia, e assim vai. E às vezes vai desencadear um gatilho de você querer comer muito, que vai acontecer. E aí, essa história de que nem malha muito, tem o dia do lixo, vou comer bastante. Não, isso não existe. A gente tem que se regrar por um bom tempo, né? Hoje eu tenho essas compulsões às vezes, mas eu, como tenho essa limitação do glúten e também da síndrome do intestino irritável, então algumas coisas eu posso comer, outras não, e às vezes eu como e passo mal por tudo, e aí, né, mesmo eu comendo quantidades pequenas. Então assim, hoje o que eu faço? Eu faço coisas que me fazem bem, que me deixam bem, né, eu converso com pessoas que me fazem bem, e aí eu consigo controlar. Isso é algo que vai e volta? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sou médico, estou dizendo aqui o que, né, vim compartilhar. Por quê? Porque lá atrás, quando a gente tinha o canal há mais tempo, me perguntaram, falaram, Vanessa, eu sei que tu já teve, né, e eu já tive também, eu tenho essa dificuldade, e eu queria saber como é que tu conseguiu se livrar dessa compulsão, né? E eu digo assim, a gente às vezes não se livra, é uma coisa que oscila, né? E a gente não pode achar que isso é ruim. A gente tem que viver um dia de cada vez. Tem que ser assim, um dia de cada vez, para tudo, né? A gente tá aqui hoje vivendo e as coisas fluindo, e quando a gente bota a cabeça no travesseiro a gente agradece, e amanhã começa tudo de novo. Às vezes o teu dia não começa bem, mas não quer dizer que ele vai acabar ruim, né? Não vai acabar ruim, a gente vai colocando metas durante o dia, do dia melhorar, das coisas serem melhores, e é gradativo. Então assim, eu procuro a minha melhor versão, a melhor parte de mim, o que eu quero melhor de mim, e automaticamente isso vai acontecendo. Então assim, a compulsão, ela tem que ser levada como algo sério, né? Eu como, ou às vezes uma mãe fala, nossa, mas a minha filha tá gorda porque come demais, isso a mãe já fala para uma criança, porque eu já ouvi falar, ou minha filha é magra demais. Então assim, as pessoas às vezes, elas, pequenas palavras, elas fazem com que essa compulsão elas aumentem. Então o que a gente precisa fazer? Se eu tenho a compulsão, procurar ajuda. Se eu estou ao lado de alguém que tem uma compulsão,
é dar ajuda, né? Não piorar a situação. Então, fica a dica, o certo é realmente a gente achar o nosso problema, procurar ajuda e que vai dar tudo certo, né? E assim, não tem todo dia bom, né? Às vezes a gente tem os nossos dias ruins e tudo bem, tudo certo, é válido, ninguém é perfeito, a gente acha que a vida do vizinho ou da pessoa que está ali na rede social, que transparece, está sempre feliz, sempre muito pra cima e que ela não tem problema, e ela tem, todos temos problemas, eu tenho os meus problemas, você tem os teus problemas, isso acontece, né? E a gente precisa saber lidar com eles, a gente só não pode fazer com que os nossos problemas virem bolas de neve, que depois a gente não consiga controlar, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre, né, compulsão alimentar, que nem eu disse, eu não sou médica, eu não vim aqui falar coisas que eu vim só dar uma dica de como pra mim foi, né, como eu lidei com a situação. E você tem alguma dica, comenta, né, aqui embaixo, e não se esquece de deixar um joinha, dar um like, se você não está inscrito, se inscreve no canal, a gente vai voltando aos pouquinhos com o canal, eu espero dar uma retomada e que as coisas sejam como eram antes, mas se você tem alguma pauta, algum assunto que você queira saber, também deixa nos cardzinhos embaixo. Eu vou adorar responder as tuas perguntas, vou adorar saber se pra você essa compulsão, lidar com ela foi diferente, né? Pra mim teve momentos muito difíceis e hoje eu posso dizer que eu lido melhor com a compulsão alimentar, né? Eu já tive algumas outras coisas que desencadearam em função dessa compulsão, que a gente conversa em outros vídeos também, mas é isso, eu espero que eu tenha te dado um pouquinho de ajuda, tenha colocado aqui o meu depoimento e que isso possa ter te ajudado de alguma forma. E é isso, um beijo pra todo mundo, peace and love, tchau, tchau.